Olá, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente agora começa o primeiro vídeo dessa playlist de matrizes, tá bom? Veja só, um assunto muito fácil, muito bacana e extremamente importante, principalmente para vocês que vão fazer algum curso na faculdade de área 1. Engenharias, informática, física, licenciaturas, enfim, matemática, física, mas é extremamente útil para toda a tua formação acadêmica. Veja só, um assunto que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque o aluno gosta de saber para que eu vou usar isso, né? Professor, para que eu vou usar isso, né? Então, assim, como matrizes, se a gente não tomar esse cuidado, fica uma coisa muito distante, muito abstrata, eu preciso começar esse vídeo dizendo para vocês que a gente vai falar de uma coisa extremamente fácil e extremamente útil, tá? Um assunto muito bacana para a gente estudar. Olha só, a gente vai falar, por enquanto, de uma situação como se a gente estivesse estudando tabelas. Na verdade, a ideia de matriz é essa. A gente vai falar de tabelas, mas sem legendas, sem os nomes das linhas e colunas. A gente só vai falar dos elementos numéricos que compõem essa tabela, tá? Então, olha só. Imagine vocês que eu tenha uma pequena empresa, aliás, uma rede de farmácias, tá? Então, olha só. E se eu tenho uma rede de farmácias, eu quero ter um controle de como andam as vendas de 5 tipos de medicamentos, tá bom? Então faz de conta que eu vou ter o seguinte. Eu vou começar a planejar e me organizar, tá? E eu vou preenchendo uma tabela, um relatório, alguma coisa assim, que me mostra a quantidade de medicamentos, desses 5 medicamentos que eu vendo por semana, tá bom? Então imagine só, faz de conta que eu vou organizar a minha tabela assim. Eu tenho aqui o medicamento 1, o medicamento 2, o medicamento 3, o medicamento 4 e o medicamento 5. Faz de conta que eu tenho na minha farmácia, na matriz, e eu tenho também a filial 1 e a filial 2. Eu disse para vocês que eu tinha uma rede de farmácias. Bom, então, ó, organizando assim, faz de conta que na primeira semana, que eu anotei tudo direitinho, o medicamento 1, vamos supor que eu tenha vendido 10 unidades na minha matriz, tá? Na minha primeira loja. Na filial 1 eu vendi 8 e na filial 2 eu vendi 9 unidades do medicamento 1. Bom, eu poderia ter o medicamento 2, vamos supor que eu tenha isso daqui, vou preenchendo porque a origem desses números todo mundo já conhece, a quantidade de medicamentos que eu vendi, tá bom? Bom, então imagine vocês que eu tivesse isso daqui a cada semana, tá bom? Então, se eu imaginar que eu posso tirar isso daqui, porque anotar vai me dar muito trabalho, eu posso muito bem usar o Excel do computador e fazer essa lista lá, tá bom? E fazer essa lista no Excel. Por quê? Porque o Excel me possibilita fazer o seguinte. Se eu quiser descobrir quanto de cada medicamento eu vendo por mês, né? A cada 4 semanas, se eu quiser fazer essas contas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses elementos na matriz 1, somar com os outros elementos na segunda semana da matriz 1 e assim sucessivamente. Então, na verdade, o que a gente vai trabalhar com vocês agora é essa organização. O que é que eu posso fazer com estes números assim organizados, tá bom? Percebam que esses números são separados. A gente vai utilizar um pouquinho de bom senso. Nós não colocamos tracinhos, barrinhas, vírgula, ponto e vírgula, nenhum sinal para separar um número do outro, tá bom? Então, se eu tiver isso daqui, é o que a gente vai chamar de matriz. Pronto, é isso que nós vamos estudar, tá bom? Eu disse para vocês
que isto é extremamente útil para vocês que vão fazer cursos lá na frente, tá? Bom, por exemplo, mais tarde vocês vão entender que isso daqui pode ser as coordenadas de um vetor no espaço e por aí vai. Mais tarde vocês podem entender que isso daqui é uma ferramenta fantástica para você construir programas de informática, algumas coisas assim, tá? Então eu tô te dando um exemplo fácil para você entender como que as coisas acontecem, tá? Mas se você imaginar, por exemplo, que a gente tem uma organização de números e são esses números que vão nos ajudar a resolver coisas, pronto, a gente já começa bem e é disso que a gente vai fazer, tá? Então é esta organização de números que a gente passa a chamar de matriz. Então quando a gente vai falar de matrizes, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o conceito de matrizes, tá bom, minha gente? Bom, vou falar de algumas coisas e depois eu vou definir cada uma delas para vocês, para a gente entender melhor. Pronto. Eu vou dar outros exemplos o tempo todo e eu vou apagar porque a gente vai organizando tudo direitinho aqui, tá certo? Vou apagar este exemplo que eu dei para vocês. Um exemplo muito simples, até bobo para o que o assunto requer e tal, mas é só para vocês terem uma noção de como funciona uma matriz. Eu dei um exemplo de quantidade de medicamentos, mas isso quer dizer que a gente pode trabalhar com outras grandezas, inclusive com números negativos, tá bom? Pronto. Então veja só, o que seria uma matriz? Vou colocar aqui. Chamamos de matriz uma disposição de números organizados em linhas. Essas linhas são as filas horizontais, tá bom? Horizontais. Chamamos de matriz uma disposição de números organizados em linhas, que são as filas horizontais, e em colunas, que são as filas verticais. Tá bom, minha gente? Olha só, presta bastante atenção. Eu dei um exemplo para vocês de uma matriz e eu disse que essa matriz a gente não usa nenhuma pontuação para separar um número, um elemento, um termo da matriz, tá bom? Estas matrizes que nós vamos falar são matrizes, em alguns livros chamam de matriz retangular, porque ela tem um formato mesmo de um retângulo, tá bom? Então, olha só, exemplos. Só para eu mostrar para vocês melhor essa definição que a gente criou aqui. Primeiro exemplo. Faz de conta que eu diga para vocês que eu tenho uma matriz A, que é essa matriz daqui, ó, 1, 2, menos 1, 0, 4 e 8. Percebam que eu coloquei os números menor até do que aquele exemplo que eu dei, né? Pronto. Então, eu tenho uma matriz que eu chamei de matriz A, primeira orientação. Sempre utilizamos letras maiúsculas para a gente representar, para a gente apelidar uma matriz, tá bom? Letras maiúsculas, maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então, olha só, nada de botar a letra grega, não, letra maiúscula. Então, eu chamei uma matriz A da matriz 1, 2, menos 1, 0, 4, 8, tá certo? Pronto, percebam que eu usei parênteses, tá bom? Eu poderia ter colocado uma matriz assim. Vamos supor que eu tenha a matriz B e ao invés de parênteses, eu poderia ter utilizado colchetes. Pronto. Tá certo? Pronto. Professor Bolinha, qual a diferença entre parênteses e colchetes? Nenhuma. No assunto matriz, você usa parênteses ou colchetes, tá bom? Existe uma terceira forma também de representarmos uma matriz, que seria essa daqui.
a matriz 1, 3, 4, 9, 2, 0, 0, menos 1. Pronto. Barras duplas, tá bom? Muito raro acontecer isso. Muito raro. Mas pode também você representar uma matriz por barra dupla. Alguns alunos podem falar assim, e aí? Como que eu vou saber se eu uso parênteses, se eu uso colchetes ou se eu uso barra duplas? Veja só. Se a questão começa lá e te dá as matrizes em parênteses, tu usa parênteses na questão. Fica uma uniformidade, né? Fica mais chique, tá? Se a questão te falou em matrizes com colchetes, você vai usar colchetes. Se a questão... Isso aqui é muito raro acontecer, tá? Mas se a questão usar barras duplas, você vai lá e faz a matriz com barras duplas, tá bom? Pronto. Assim que a gente representa a matriz. Mas veja só. Então, chamamos de matriz uma disposição de números organizados em linhas, que são as filas horizontais, tá? Então, neste caso aqui, minha gente, eu tenho isso daqui que é uma linha, isso daqui que é uma linha. Aqui também eu tenho uma linha e aqui eu tenho outra linha dessa matriz, tá bom? Aqui eu tenho a linha da matriz C e aqui eu tenho outra linha da matriz C. Então, ó, organizados em linhas, que são as filas horizontais, e em colunas, que são as filas verticais. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Nessa matriz A, eu tenho a fila aqui, ó, vertical, que é o que a gente chama de coluna da matriz. Esses elementos 2 e 4 também formam uma outra coluna, e aqui uma outra coluna. Assim, acontece nas outras matrizes. O que é importante que você saiba é que na matriz, a gente conta as linhas, sempre são contadas de cima para baixo, tá bom? Em qualquer matriz, as linhas são contadas de cima para baixo. E as colunas são contadas da esquerda para a direita, tá bom? Olha só, as linhas são contadas de cima para baixo e as colunas são contadas da esquerda para a direita, tá bom? Então eu posso dizer para vocês que essa é a primeira linha, esta é a segunda linha. Aqui nessa matriz A, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então eu vou fazer isso daqui. Vou dizer para vocês que nessa matriz A, nós temos aqui a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Aqui eu tenho a primeira linha e a segunda linha. Não se esqueça disso. As linhas são contadas de cima para baixo e as colunas são contadas da esquerda para a direita. Uma outra coisa, muito importante também, eu sinalizar isso aqui para vocês. Percebam. Deixa eu apagar aqui porque eu vou usar esse pedaço. Essa matriz A é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então eu posso dizer para vocês que essa matriz é uma matriz 2 por 3, tá bom? 2 por 3. Por quê? Porque essa matriz possui 2 linhas e 3 colunas. Logo, essa matriz B é uma matriz de ordem 2 por 2. Por quê? Porque ela possui 2 linhas e 2 colunas. E essa matriz C é uma matriz de ordem 2 por 4. Por quê? Porque ela possui 2 linhas e 4 colunas, tá bom? Isso é o que a gente chama de ordem ou tipo da matriz. Tá bom? Ordem ou tipo da matriz. O que é ordem ou tipo da matriz? É o número de linhas e o número de colunas que essa matriz possui, tá bom? Percebam que o primeiro número é sempre a quantidade de linhas. O segundo número é sempre a quantidade de colunas. Primeiro, linha. Segundo, coluna. Tá bom? Primeiro, linha. Segundo, coluna, sempre. Tá bom, minha gente? Uma outra coisa. Veja só. Como que eu posso generalizar
a representação dessa matriz. Por que que esse número 1 está aqui? Por que que esse número é o 2? Né? Então, a gente vai dar um exemplo para vocês de como a gente pode generalizar a construção de uma matriz para a gente aprender a construir essa matriz, tá bom? Então, olha só, dando seus valores e por aí. Vou apagar isso aqui para a gente usar o quadro de novo. Tá? Maneiras de representar uma matriz. Então, imagine só. Deixa eu apagar aqui. Para a gente utilizar a matriz. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Maneiras de representar uma matriz. Veja só, gente. Então, eu poderia dizer para vocês isso daqui, ó. Como eu disse para vocês, eu posso representar uma matriz usando parênteses, colchetes ou barras duplas, que vai ficar assim. Primeira forma de representar uma matriz, eu poderia dizer para vocês o seguinte. Eu tenho a minha matriz A de M por N, formado por termos A e J, com I pertence ao conjunto 1, 2, 3 até M. Ficou estranho para vocês, não foi? E J pertencendo ao conjunto 1, 2, 3 até N. Deixa eu mostrar para vocês, definir. Dá uma lida nisso que eu vou mostrar para vocês de uma forma melhor isso daqui e explicar. Olha só, eu estou dizendo para vocês que a minha matriz A é de ordem M por N. Isso quer dizer que a minha matriz A possui M linhas. A minha matriz A possui M linhas, tá bom? Isso quer dizer que ela tem, então, N colunas. E ela é formada por números, por elementos, por termos, como vocês queiram chamar, A e J. Esse I é o número que pertence a esse conjunto. 1, 2, 3, 4. Veja que são números naturais até o M. Ou seja, se eu tenho a minha matriz A, que ela tem M linhas, a posição do termo Azinho, percebam, esse A é minúsculo porque é um elemento da matriz A, um termo da matriz A, tá bom? Pronto. Então, esse elemento I, ele pode ser ou 1, ou 2, ou 3, até o M, porque ele pertence a esse conjunto daqui. Vamos supor que eu tenha uma matriz A com 5 linhas. Então, esse I pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, porque em cada linha eu vou ter esse elemento I. Esse elemento J, ele pertence ao conjunto 1, 2, 3 até o N, porque esse J, olha só, é o segundo número. Ou seja, ele é a posição da coluna. Então, o elemento A e J, isso quer dizer que é a posição do termo na matriz. Ele está na linha de número I e na coluna de número J. É o cruzamento da linha I com a coluna J. Vamos construir para ficar melhor para vocês? Olha só, eu posso ter a matriz, então, assim, ó. Segunda forma de representar uma matriz. Que agora na construção vocês vão entender melhor. Eu tenho a matriz A e essa matriz A vai ser, ó. Esse elemento daqui, vocês concordam que ele está na primeira linha e na primeira coluna? Então, ele é elemento A, que está na primeira linha, primeira coluna. Tá bom? Pronto. Esse elemento daqui é um elemento Azinho. Só que ele está na primeira linha, porque ele não saiu da primeira linha, mas ele já está na segunda coluna. Então, ele é elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Esse elemento daqui, ele está na primeira linha e na terceira coluna. E assim sucessivamente. Até eu ter o último elemento dessa primeira linha, que ele continua na primeira linha, mas ele está já na enésima
coluna. Por quê? Desculpa, perdão. O número de colunas é N. Então, ele está na enésima coluna. Porque, então, isso eu estou dizendo para vocês que, ó, nessa primeira linha, o valor de I é sempre 1. Percebam. Até o último. O valor de J é o que muda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em N. Tá vendo? Então, J é até chegar em N. É ele que muda. Eu vou fechar aqui. Lembrando que aqui eu já continuo na primeira coluna, mas eu já estou na segunda linha. Então, eu vou ter elemento A, que está na segunda linha, mais na primeira coluna. O elemento que está na segunda linha, mais agora segunda coluna. O elemento que está na segunda linha e terceira coluna. E vamos lá até o último, que ele continua na segunda linha, mas está na última, na enésima coluna. Agora ficou melhor para vocês entenderem esses conjuntos, eu creio. Bom, aqui eu teria o A31, o A41, não é verdade? Até a última linha. E nessa matriz eu tenho M linhas. Então a última linha, deixa eu aumentar um pouquinho esse parênteses, é aquela que é a M1, porque ele está na enésima linha, mas continua na primeira coluna. Aqui vai ser o AM2, porque ele está na última linha, na enésima linha, mas já está na segunda coluna. Aqui vai ser o AM3 e segue até o último, que é o AMN, porque ele está na última linha e na última coluna. Percebam que a gente não tem necessidade aqui de colocar vírgulas. Então, alguns professores falam A13 ou então A13. Mas o que importa é você saber que aqui é o cruzamento da primeira linha com a terceira coluna. E isso serve para todos os elementos dessa matriz. Então, esta é a minha matriz, que eu posso usar parênteses, que eu posso usar colchetes ou barras duplas, como a gente fez no exemplo anterior. Tá bom? Por último, a gente vai fazer um exercício assim. Exercício. Construa a matriz. Olha, a gente vai agora descobrir quem são os elementos da matriz, tá bom? Olha que divertido. Construa a matriz A3 por 2, tal que A e J é igual a 2I mais J. Olha só. Veja só, minha gente. Construa a matriz A de ordem 3 por 2, tal que A e J é igual a 2I mais J. Olha só. Se a matriz é a matriz A de ordem 3 por 2, o que a questão já me diz é que ela possui 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Então, olha só. Se ela possui 3 linhas e 2 colunas, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu economizei escrito aqui. Não façam esses pontos não, tá bom? Eu economizei, mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Esse camarada daqui é o que está na linha 1, coluna 1. Esse camarada daqui, ele está na linha 1, coluna 2. E é assim que a gente vai fazer. Aqui é o termo A21, que ele está na segunda linha, primeira coluna. A22. A31. A32. E como a questão me pediu para eu construir a matriz, o que eu devo fazer é descobrir o valor de cada um desses termos. Bom, para isso eu vou usar essa lei, porque cada termo tem que obedecer a essa lei. O termo A e J é igual a 2I mais J. Ou seja, o termo A1 vai ser 2 vezes o I. Para esse termo, o I é 1. Lembra que I é o primeiro dos números e o J é o segundo, tá bom? Então vai ser 2 vezes I, que é 1, mais J, que também é 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então esse primeiro termo é o 3. A12. O A12 é igual a 2 vezes I
mais J, que é 1, 2. É isso? Que vai ser 4, porque 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4. Então, esse termo é o 4. 2, 1. 2, 1 vai ser 2 vezes I, que é 2, mais J. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. A2, 2. Que é 2 vezes 2 mais 2. Façam as contas. 6. Tá bom? Vamos lá. A3, 1, que é 2 vezes 3 mais 1, que é 7. E o A3, 2. A3, 2, que é 2 vezes 3 mais 2, que dá 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Pronto. Ficou bonitinho a sequência? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Então, esta é a resposta esperada pela questão. Alguns alunos podem fazer uma pergunta para essa aula. Professor Bolinha, você disse que a gente pode chamar de 1, 3 ou 13, mas veja só, se a matriz tiver 11 linhas e 15 colunas, então se eu disser para vocês que eu tenho 11 linhas e 15 colunas, eu não sei, por exemplo, se esse termo está na 11ª linha e 15ª coluna, ou na 111ª linha e 5ª coluna. Bom, nesse caso, quando a posição já te dá mais de 2 algarismos, o que é que você vai fazer? Aí sim, você separa por vírgula, tá? Mas deixa eu contar uma novidade bacana, um segredinho para vocês. Nós estamos aprendendo matrizes. A gente não vai encontrar, não vai resolver uma questão com uma matriz tão grande, tá bom? É só para dar o conceito mesmo. Os livros não cobram esses absurdos de coisas, tá certo, minha gente? Galera, um abração para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia de matrizes, tá? Muito bacana todo o conteúdo. A gente está preparando uma playlist maravilhosa para vocês, ok? Deixa eu te falar uma coisa. Dá um like, se inscreva no nosso canal e vamos para o próximo vídeo, tá certo? Nós vamos falar de tipos de matrizes especiais. Muito importante você conhecer todas essas matrizes, tá bom? Abração para vocês, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até a próxima, gente. Abração.